Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores e internautas, conforme a hora que forem nos assistir. Hoje temos mais um podcast. Tudo é possível, aprenda e enriqueça. E no estúdio temos uma grande figura hoje de Moçambique. O nosso grande capitão, Tico Tico. Bem-vindo ao nosso estúdio. Vamos conversar sobre o mundo de futebol. Queremos entender como é que funciona o mundo de futebol e principalmente queremos saber como é que começou com a sua carreira de futebol, onde é que nasceu este bichinho de ser futebolista. Como é que surgiu? Obrigado. E bem-vindo à nossa casa. Obrigado e são todos cumprimentados. É um prazer estar aqui e falar daquilo que é a minha vida, futebol é a minha vida. Como começou, eu acho que comecei como qualquer uma outra criança, né? Comecei a jogar na rua. Né? Eu sou da Malhangalém. Eu nasci na Mafalala, mas cresci na Malhangalém, ao pé do ShopRite, onde agora... Aquilo era o nosso campo, o nosso espaço, mas agora fizeram a loja e perdemos o espaço. Portanto, e perderam-se os talentos. Infelizmente, as dinâmicas atuais são assim, espaços baldios onde nós aprendíamos a jogar futebol foram desaparecendo e quando é assim fica difícil, naturalmente, o aparecimento de novos talentos. Então eu comecei assim a jogar na rua e quando cheguei na idade de poder entrar num clube, fui para o desportivo. Passei antes pelo Estrela, que é a equipa da Malhangalém, que é perto de casa, mas por questões de horário que não batia. Nem a hora que eles treinavam eu estava na escola, então não pude ficar no Estrela. Mas surgiu uma oportunidade de ir para o desportivo e também estavam a fazer os tais testes para as crianças entrarem nas escolas de desportivo. Eu tive a sorte de entrar, então a partir dos 11, 12 anos entrei no desportivo e, como se diz, o resto é história, né? Então, a minha formação toda foi no desportivo. O desportivo foi uma grande casa de formação de talentos em Moçambique. Sim. Foi um grande clube. Eu também joguei futebol no Júnior, no desportivo em Quilimane, na altura quando era desportivo de Quilimane, e passou para o Benfica. E quando vim para estudar, acabei não continuando mais. Sim. A verdade, o futebol, eu acho que é um bichinho que todos nós passamos. Mexe a todos os jovens, todos os adolescentes e jovens. Sim, principalmente naquela altura, como eu dizia, porque havia espaços quase em todos os bairros. Em todos os bairros, sim. Haviam torneios de férias escolares. Portanto, toda a criança passava por aquele ritual, posso assim dizer. Uns continuavam, outros não, mas a verdade é que a maioria teve essa experiência e é um vício que fica, né? E aqueles que estão predestinados para aquilo vão seguindo. Eu penso que foi o meu caso. Acabou sendo o meu sonho, né? E como é que surge esse sonho? Em que é que se inspirou durante a sua juventude para se tornar um grande futebolista que é hoje? Em que se inspirou? Eu penso que naquela altura o nosso futebol era mais... como é que posso dizer? Não diria mais visível, porque agora acho que há mais visibilidade. Mas mesmo assim, nas dificuldades, o futebol era mais sério, tinha mais qualidade. Então nós assistíamos os jogos. Na altura os jogos nem passavam na televisão. Era o relato, ou então tínhamos que nos deslocar aos campos. E na altura o futebol eu penso que era mesmo muito sério. Né? Havia muita rivalidade entre os clubes. O futebol dava qualidade, altos jogadores. Então nós íamos lá, víamos a eles. E queríamos naturalmente imitar, quando voltávamos ao bairro, queríamos imitar as jogadas que víamos lá no campo. Em que é que se inspirava? Em que é que na altura imitava? O Eusébio ou os outros? Localmente tínhamos os nossos craques locais, né? Principalmente na altura que fui para o desportivo, tínhamos os Carlton, os Shababs, na altura estavam... Sim, mas a nível internacional foi o Maradona. Porque o Mundial que a Argentina ganha em 1986, foi mais ou menos na altura em que eu entrei no desporto federado. Então Maradona era aquela figura que mais me esperava. Ganharam o Mundial naquele ano e eu, na minha cabeça, eu queria ser o Maradona de cada sítio. Né? No desportivo, até já me chamavam Maradona, jogava com o número 10, era o capitão, ainda nas crianças.
Então acabou sendo a minha maior E acho que também o seu estilo de finta também se inspirava no Maradona. É possível, é possível. Aqueles que assistiram naquela altura dizem que eu gostava muito de fintar. Eu já não me lembro, mas dizem que também gostava muito de fintar. E quero acreditar que tenha me inspirado mesmo no grande Maradona. Okay. Talvez os internautas começam-se a questionar por que Tico Tico num programa onde queremos ensinar as pessoas a aprender e a enriquecer. E que hoje, no mundo de futebol, é uma indústria, é um negócio bastante que movimenta milhares de pessoas, mas também milhares de recursos financeiros. E hoje, Tico Tico sente-se realizado com a trajetória que, pelo menos aquilo que foi o seu sonho, acha que alcançou aquilo que pretendia alcançar? Bom, eu acredito no destino. Eu acho que atingi aquilo que estava predestinado a atingir. Sim. Claramente a pessoa às vezes visualiza outras coisas mais, mas eu sempre dei o meu máximo e sinto-me feliz com aquilo que eu fiz no futebol. A sua contribuição, o seu legado. Acredito que poderia ter dado mais, mas como eu disse, às vezes é o destino. É o destino, foi feito para ir até onde tu vais. E eu fui até onde eu pude. E graças a Deus, acho que pronto, por onde passei, deixei uma marca, né? Joguei muito tempo na África do Sul. E até hoje, os sul-africanos não se esquecem. As marcas estão lá, os números estão lá. E localmente, joguei na seleção. Fui capitão da seleção durante muitos anos. E continuo a ser o melhor marcador da história da seleção nacional. E fizemos jogos incríveis, qualificações incríveis com a seleção nacional. Portanto, eu penso, estou satisfeito com aquilo que eu fiz como atleta. Mas naturalmente é um trabalho, né? Após a carreira não acabou com a minha saída do campo. Eu penso que em qualquer profissão, posso assim dizer, quando nós atingimos o auge, temos essa obrigação, não sei se é moral ou cívica, de trazermos toda essa experiência adquirida ao longo dos anos para as gerações vindouras, né? Porque não podes só dizer que eu sou Tico e acaba aí. Não é? O que é que tu fazes com o teu nome, com a tua imagem que criaste ao longo dos anos? E com o seu conhecimento. Sim, é o que eu tenho gostado a fazer. Naturalmente criei a escolinha do Tico. Também em algum momento tivemos uma academia. A ideia é mesmo passar esses valores, né? A experiência adquirida, como eu disse, ao longo dos anos, as gerações vindouras. Alguém se preocupou connosco quando nós éramos crianças, né? Alguém gastou seu tempo para nos educar e para nos aturar também. E agora é a minha vez de fazer a mesma coisa, não é? Porque principalmente num país como o nosso, onde nós sabemos que há uma crise muito grande na formação, ninguém está a investir na formação. Exatamente. E há milhares de crianças que têm sonho de também se tornarem profissionais de futebol. Portanto, cabe a nós, antigos praticantes, trazer essa experiência adquirida para essas gerações. Pelo menos tentarmos legitimar os sonhos dessas crianças, porque todas elas têm o sonho de se tornarem profissionais de futebol. Então, esse pequeno contributo que vamos dando a esse nível, eu penso que acaba criando algum valor naquilo que eles fazem. E como é que agora tem a escolinha de futebol? E quando é que começou? E como é que avalia o progresso dessa escolinha? E para as pessoas que nos estão a assistir, como é que acha que podem ajudar para poder massificar o futebol em Moçambique e ajudar, como disse, as crianças a despoletar o seu talento? É assim, os desafios são muitos, como eu disse. Não há investimento na formação. Os clubes formadores também já não formam como antigamente. Vou dar um exemplo do desportivo, por exemplo. Era um dos maiores formadores. Mas hoje o desportivo nem campo tem, porque alguém vendeu o campo. Mas pronto, não é isso que eu venho aqui. Mas isso para dizer que aqueles que eram os principais formadores hoje já não formam. Né? Então há um desinvestimento na formação, o que é terrível, porque eu penso que se não tens uma base sólida, dificilmente vai ter um edifício fortificado. Então as dificuldades são muitas. Eu quando comecei, na altura, quando comecei a escolinha de Tico, juntei-me a uma ONG espanhola que estava a trabalhar na Massacre em Buan.
eles trabalhavam com as crianças, mas faltava a parte desportiva. Sim. Então eles souberam de mim e fizeram os contactos, que era mesmo para fazer a parte desportiva. Né? Abracei esse projeto porque até havia um recurso, eles conseguiam. Sendo uma ONG, eles tinham recursos para nós trabalharmos. Né? Fizemos algumas formações com alguns jovens que acabaram servindo como técnicos. Né? Recebiam subsídio. Foi nessa altura que, através dessa ONG, conseguimos também ter uma parceria com a Fundação Real Madrid. Né? Eles são da Espanha. Eles basicamente é que serviam de ligação. Nós éramos basicamente a terceira parte, posso assim dizer. Tinha a ONG, depois tinha o Real Madrid. Portanto, foram momentos muito interessantes. Tivemos crianças que foram a Madrid participarem em alguns torneios de futebol através dessa parceria. Mas, infelizmente, depois de alguns anos, a ONG deixou de estar aqui e logo o link que nós tínhamos com a Fundação Real Madrid fechou. Mas nós não paramos, continuamos a trabalhar com as nossas dificuldades, continuamos a trabalhar porque eu penso que as crianças, elas merecem. Sim, elas só querem se divertir. Mas pronto, Massacre, como deve imaginar, é muito longe da cidade. As pessoas ouviram sobre a escolinha do Tico e queriam perceber como é que poderiam também as suas crianças participarem. Então, o que aconteceu é que, de uns tempos para cá, nós adotamos um sistema de núcleos, né? Porque entendemos que nas diferentes comunidades há sempre jovens que trabalham, nem que seja de forma empírica. Eles estão lá a trabalhar, gostam de futebol e eles vão dando os seus treinos às crianças. O que nós fazemos fazemos parcerias com esses jovens nas diferentes comunidades e criamos um núcleo da escolinha do Tico nessa comunidade. O que é que isso significa? Que a filosofia, aquilo que é a nossa maneira de trabalhar na escolinha, passamos a esses núcleos também. Portanto, eles estão lá, nós não nos apoderamos de nada, vamos ter o nome do núcleo da escolinha do Tico e trazemos naturalmente a filosofia, né, como nós queremos trabalhar naquela faixa etária. Damos os ensinamentos básicos aos técnicos, né? Porque eu penso que em cada faixa etária há um estilo de treinamento que a criança pode ter. Não podemos treinar todos da mesma maneira. Muitas vezes nós treinamos as crianças mini-adultos, né? Queremos copiar o treino dos adultos para as crianças, mas as necessidades são diferentes. Então é importante saber em cada faixa etária o tipo de treinamento que tem que se dar. Então é esse conhecimento que nós vamos passando aos técnicos locais e assim vamos avançando, porque eu penso que a formação, pronto, tem muitos aspectos, mas eu penso que no nível em que nós estamos, o importante é providenciar o material para as crianças lá estarem, porque elas, mesmo vocês já estar lá, elas vão jogar. Sim. Estando lá ou não estando lá, as crianças vão continuar a jogar. Mas organizando um bocadinho aquilo que eles fazem, facilmente pode acelerar o seu crescimento. É o que nós tentamos fazer das diferentes maneiras, mas dizer que os desafios são enormes. Imagino. Sim, primeiramente na Massacre temos um espaço próprio. O governo construiu-nos um espaço onde fizemos o nosso campo, mas falta muita coisa. Né? Temos o campo, temos as balizas, mas não é só isso. Né? Se queremos crescer, temos que trazer outros elementos. Mas em termos de cidade, como eu disse, aqui não temos espaço. O que nós fazemos são essas parcerias, como eu disse, com os diferentes bairros, né? Fornecemos algum material, algumas bolas, e eles vão trabalhando. Naturalmente, esperamos que no futuro possam aparecer jovens. Penso que no início da conversa estava a esclarecer que eu principalmente, foco mais no trabalho da base, né? Porque não temos condições para fazer mais do que isso. O que nós fazemos é também no processo a estabelecer algumas parcerias com alguns clubes. Eu sou desportivo, já tenho um memorando com o desportivo onde esses meninos vão descobrindo, né, nesses locais, possam dar o passe de participar num clube como o desportivo, porque as crianças querem pertencer a esses clubes. Não basta só começar no bairro, eventualmente ele quer pertencer a um clube. Então o que nós fazemos é estabelecer essas parcerias também com os clubes, para que aqueles que se destacam mais possam jogar no clube de forma federada, de forma organizada, e penso que isso é que vai lhes ajudar também a crescer como jogadores de futebol. E qual é o seu objetivo principal a médio e a longo prazo com essas crianças? Como as coisas estão, é difícil prever muitas coisas.
né? Naturalmente, quando eu faço um memorando com o desportivo, há algumas cláusulas que nós estabelecemos. Caso o menino se destaque, né? Poderá haver uma compensação. Isso são questões que depois possam se discutir, porque estamos a falar de como estavas a dizer, médio e longo prazo, não é daqui não é de hoje para hoje. É um processo, a formação é um processo. São 10, 15 anos. É verdade. 20. Então, esperar até. O que nós fazemos de forma cíclica. Anualmente vamos introduzindo novos, porque nós trabalhamos a partir dos 7, 8 anos, já recebemos crianças nos nossos núcleos. A ideia é, a partir dessa faixa etária, irmos dinamizando o trabalho com as crianças, vão adquirindo os conhecimentos, vão competindo a nível dos torneios locais, porque nós nem estamos a competir a nível da associação, porque isso é encarecedor, né? Se tu não tens um patrocínio, não tens alguém que te apoie, é difícil competir a nível federado, porque isso tem implicações, né? A logística, transporte, alimentação, equipamentos. Mas a nível local, como eu disse, porque é um passo muito importante isso. As pessoas às vezes desprezam, mas não é fácil a criança começar logo do clube. Ela começa no bairro. No bairro, sim. Onde muitas vezes, nem precisa de treinador. As crianças às vezes não precisam de treinador. Naquela faixa, mesmo terra, quando eles estão a começar, não precisam. A motivação que lhes faz jogar é diferente daquilo que um clube, por exemplo, precisa, né? Eu lembro-me de mim, eu bastava ter um amigo, eu penso que muitos que começaram no bairro sabem do que é isso. Tens uma bola, basta teres um amigo, já há um jogo que surge, né? Fazes mais 2 balizas, começam a fazer chutes. Então são coisas que no clube nunca vais aprender, não há tempo para isso no clube. Mas no bairro, nem a hora de terminar tu tens, né? Então é fácil aperfeiçoar algumas técnicas ainda no bairro. No clube, a hora do treino é cronometrada. Os dias de treino são limitados, mas na formação nós precisamos de horas e horas e horas, é o que nós dizemos. Mas os clubes não podem providenciar, é impossível. É impossível. As crianças, para além de viverem longe da cidade, não podem treinar todos os dias, nem podem estar no clube do amanhecer até anoitecer. Mas no bairro eles já têm isso. Só vai para casa quando eles chamam. Foi assim que nós nos formamos. É exatamente isso. Formação é exatamente isso. É igual na educação. A criança vai para a escola, na pré, né? Como é que ela aprende a escrever? Às vezes dá um TPC de escrever 100 letras A. É ao escrever que ela vai aprendendo, né? Sim, vai dominando a caligrafia, sim, por aí fora. Aquela repetição da ação, né? No futebol é exatamente a mesma coisa. Quanto mais tempo ele estiver na rua a jogar, mais aperfeiçoa a técnica. O que no clube já não é possível, porque não tem nem o tempo, né, como eu disse, não tem as horas para fazer isso, mas no bairro isso já é possível. Portanto, é uma fase muito importante que as pessoas às vezes ignoram, né? Quando nós reclamamos do desaparecimento dos espaços nos bairros, nos campos que já não existem, roubam essa fase das crianças, que é a tal fase que ela treina sozinha, e depois, quando cresce um bocadinho, depois vai para o clube. Portanto, o clube, não é porque o clube vai ensinar a criança a jogar futebol, vai ajudá-lo a organizar-se, a aprender as técnicas, a jogar com leis, mas aprender a jogar futebol, a criança aprende lá no bairro. E lá naquele campinho do bairro, onde ela joga, onde não temos espaço aberto para as crianças jogarem futebol. Infelizmente. São as dinâmicas, né? É o crescimento econômico, posso assim dizer, as pessoas agora têm outras capacidades, compram carros, constroem casas, então aqueles espaços que às vezes as crianças brincavam vão desaparecendo. E para isso temos que encontrar uma solução para essa crise que está a surgir. Mas a verdade é que eu tento me focar mais nessa fase, porque eu penso que é fácil, né, irmos criticar os mambas, né? Dizer que aquele jogador não joga nada e mandar embora o Chiquinho porque não estão a aparecer resultados. Mas qual é a matéria-prima que ele tem? Né? Porque muitas vezes é a própria qualidade dos jogadores que é fraca, que não permite que a equipa esteja melhor. Não é? Quando não tens uma formação forte, perdes uma fase muito importante da formação. É difícil. Quando a criança cresce, já não podes ensinar muitas coisas. Já não pode moldar, o pepino já está lá. É mais difícil jogar com o pé do que com a mão, né? As pessoas até com as mãos mais velhas ainda conseguem aprender alguma coisa. Agora o pé, moldar o pé, tem que ser mesmo ainda na fase inicial. Quando se perde aquela fase, é difícil. Só vamos reclamar, mas já não se pode fazer nada. Então, olhando para
a indústria do futebol como negócio, o que acha que o empresariado pode fazer, de um lado, capitalizar o desenvolvimento ou despoletamento de talentos que vão alimentar a nossa seleção ou o nosso clube, e por outro lado, o grande desafio é este. Muitos não entendem, o setor privado sobretudo, não entende que o futebol é uma indústria, é um negócio. E no nosso país, infelizmente, ainda não temos essa mentalidade. Qual é a sua opinião em relação a esta abordagem, a esse modelo? Bom, isso é uma questão complexa, né? Yeah. Tem várias questões inclusas no mesmo bolo. Eu, há uns anos, 2, 3 anos atrás, eu fiz um livro, né? Eu tenho um sonho. Okay. Eu tenho um sonho por quê? Porque eu, graças a Deus, joguei em vários países, vários continentes, né? Ao mais alto nível, e percebi, como diz, que o futebol é negócio, é business. Né? Quando tu dizes profissionalismo, logo já é um negócio. Alguém joga, alguém mostra o seu trabalho e alguém paga por aquilo. E há espectadores que vão, há as televisões, portanto, é um mundo muito grande. É um mundo que envolve muitas dinâmicas. Exatamente. E no livro tento explicar isso. Né? Quando eu digo que tenho um sonho, o meu sonho é esse. Que aquilo que está a acontecer nesses países onde eu passei pudesse acontecer aqui em Moçambique. Parássemos de olhar para o futebol como é que se diz? Como uma brincadeira. Como um desporto amador. Sim. E começamos a levar isso como negócio, porque há pessoas que ganham a vida com aquilo. Não falo só dos jogadores, mas aquela máquina toda que está à volta. Sim. Até as pessoas fazem negócio em dia de jogo. Sim. Mesmo estamos a falar da máquina da imprensa, dos mídias. Exatamente. Da máquina dos próprios clubes. Exatamente. Agora, eu não sei como é que nós, aqui no nosso país, conseguimos trazer essa realidade. Porque realmente há muitos desafios, sim, há que mudar as mentalidades, sim, a maneira de ser, os próprios clubes, a maneira como os clubes são feitos. Porque os nossos clubes acho que ainda estão naquele sistema colonial. Sim, os clubes pertencem às empresas, qualquer coisa assim. Os clubes, quer dizer, não produzem, vivem do patrocínio da empresa. Quer dizer, no dia em que aquela empresa dizer que já não pode, o clube morre. Quando não devia ser assim. Deviam-se criar estas SADs, né, onde há um investimento que é feito, mas atualmente as pessoas investem e querem ter os seus ganhos. Portanto, tens de ter um produto muito forte que possa proporcionar esses ganhos a quem investe. Porque ninguém vai querer investir o seu dinheiro numa coisa que não tem retorno. E portanto, o retorno não é previsível. Assim, quando é que vai ter esse retorno? Sim, portanto, temos naturalmente esse desafio. Eu não tenho as respostas, mas naturalmente é importante que o futebol produza por si, né? Porque é um espetáculo, né? Qualquer pessoa que vai a um espetáculo paga para ver esse espetáculo. Não podemos continuar a ter um futebol que chamamos de profissional, mas na verdade é amador, né? Temos uma liga que começa e às vezes não sabemos se vai terminar, porque no meio do processo já não há verbas para os transportes, para as viagens. Tanto eu não tenho as respostas para isso, mas entendo exatamente o que está a dizer, porque eu vivi isso. Eu vivi muito tempo na África do Sul. Na África do Sul, a verdade é que não há um jogo só, que as equipas entram em campo só para jogar por jogar. Há sempre alguma coisa em jogo. Se fores a ver o calendário sul-africano, há de ver que há muitos jogos com as marcas, né? Marcas de cerveja, marcas daquilo, mas aquilo, né? Às vezes é só um jogo, né? Às vezes é só o Kaizer Chiefs e o Orlando Pirates, que são as equipas que levam mais pessoas ao estádio. FNB Stadium, 99 mil espectadores, né? E é um jogo. Portanto, e temos muitas ligas, temos Liga APSA, não sei. É o que estou a dizer. Eu estou a dar um exemplo de uma coisa muito simples, que são um jogo só. Trazes o Pirates e trazes o Chiefs. FNB Stadium leva 99 mil espectadores, quase 100 mil espectadores. O estádio vai encher, é um derby local, mas se fores a ver o patrocinador, né? Nesse caso o Carlos Black Label ou whatever, ele tem 100 mil pessoas para trabalhar com elas, com o seu produto. Portanto, tem logo um retorno naqueles espectadores que vão aparecer naquele dia. Os clubes vão dar o espetáculo, porque tem os adeptos, e eles também têm o seu pacote depois do jogo. Isso para dizer que não há nada, não há nenhum jogo na África do Sul que é feito de borla. É tudo a capitalizar. Portanto, é um business. Portanto, o caminho aqui em Moçambique também é o mesmo. Infelizmente,
os nossos grandes clubes estão um bocadinho adormecidos, né? Mas há que encontrar... Mas o que falta nos clubes? Gestores. Eu não sei. Eu posso dizer algo que depois pode ficar polêmico, mas eu penso, como eu estava a dizer, como os clubes estão feitos, né? Eu acho que é preciso Modernizar mudar um pouco. Mudar como os clubes são legislados, porque acho que são associações desportivas e aqueles geralmente são direções eleitas. Às vezes é um grupo de amigos. Para mim, os clubes têm que pertencer. Né? Os clubes têm que estar no mercado. Sim. Alguém tem que dizer, eu quero este clube aqui, daí o valor do clube, o clube vale isto, né? Tu pagas, o clube é teu, tu é que geras o clube, não é? Porque facilmente assim podes trazer investimentos, exatamente, né? Podes parcelar o clube, né? Podes ter uma empresa como é que posso dizer, dona de 15% do clube, assim como se fazem nas SADs, né? Sim. Portanto, tem que ser uma coisa capitalizável, não como está, porque agora como está não funciona assim. Não é qualquer pessoa que pode vir e dizer que quer este clube e comprar. Os clubes não estão à venda. Portanto, eu penso que as dinâmicas atuais há que mudar os processos mesmo para esse caminho, né? Se queremos que seja um negócio, então eu acho que tem que pertencer. Digo isso porque na África do Sul os clubes são assim, os clubes pertencem às pessoas. Os clubes não são do Estado, não são das empresas, os clubes pertencem às pessoas. Pronto, pode haver um ou outro, né? O SuperSport United, penso que é da DStv, mas os Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, são clubes de pessoas. Se o Kaizer um dia dizer que eu quero vender isto, tem um preço, né? Ou então uma empresa interessada, alguém interessado numa fatia do clube dele, ele vai dar um preço naquilo. Portanto, estás a comprar algo que sabes que tem valor no mercado. Um dia podes vender. E há um negócio também que está a correr muito agora na África do Sul, que é a venda dos estatutos dos clubes. Por exemplo, tu podes ter um clube na segunda divisão, mas tens dificuldade em chegar na PSL, na primeira liga, porque é difícil. Mas há um clube da PSL, algum dono está interessado em vender seu clube. E tu queres estar naquela liga, ele dá-te o preço e tu compras o clube e já estás naquela liga. Entende? Portanto, como eu disse, eu não tenho a fórmula, eu não sei. Não, mas a fórmula são essas experiências que nós temos que beber de outros países para ver se podemos implementar. Espero os nossos gestores também dos clubes, as direções, é preciso que viajem também, começarem a aprender esse tipo de experiência. E por isso, senão o nosso futebol, o nosso desporto no geral, não vai a lado nenhum. Sim, eu penso que se calhar em algum momento isso pode ter a ver com as leis desportivas. Eu não sei como é que está a lei desportiva. E o papel do nosso Estado, acha que pode ter alguma influência no sentido de mudar isso? Por isso é que eu não sei como é que a lei desportiva está, porque se calhar os clubes até estão ancorados a uma lei desportiva que existe do Estado, que não permite que eles se tornem nessas entidades privadas. Portanto, se calhar temos que voltar para a lei e perceber exatamente o que é que a lei permite ou não permite. Havendo espaço, eu penso que o caminho devia ser naturalmente esse, né? A mudança de estatutos dos clubes. Os clubes começarem a ser mais comerciais do que simples associações, porque realmente, como estão as coisas agora, as dinâmicas do futebol atual, não faz sentido que hoje ainda tenhamos problemas no nosso futebol. Que a seleção tenha problemas para receber os seus prémios, porque não há dinheiro para isto, porque a seleção não consegue viajar, porque os clubes, quando entram em África, têm problemas para poderem se deslocar, porque não há dinheiro. O futebol só produz dinheiro, aquilo é uma máquina, é a indústria. Portanto, o jogador não pode entrar no campo com dúvidas se vai receber o seu salário ou se o contrato foi pago. Não pode. Se ele é artista, chama o Estaval para atuar. O dinheiro já está ali. O Estaval não vai atuar para depois você lhe pagar depois. Não. Ele é o artista. Nós queremos ver o artista. Ele entra em palco, o público está ali. Aquele público paga. Não é isso? Para ele estar ali. Então o dinheiro tem que ser dividido consoante, né? O artista, né? E a logística toda que foi aplicada para aquele evento acontecer. No futebol não pode ser diferente. O Domingues é um artista. O Jenny é um artista. Nós pagamos para ir assistir a eles. Não pode faltar dinheiro, né? Portanto, a minha visão também é essa. Não, penso que é uma visão bastante futurista. Espero que os nossos telespectadores e aqueles que forem nos assistir possam tirar lição disso. E é isto que nós queremos, que de fato o desporto em Moçambique
vire uma indústria. Quem fala de futebol também fala do próprio basquete, o atletismo, mas outras modalidades que nós temos no nosso país. E penso que... E em relação à academia, uma das coisas que me interessou bastante é esta questão. Quantos clubes, quantos núcleos a nível dos bairros nesse momento, Tico-Tico? Nós ainda estamos a fechar, né? Estamos a trabalhar com Bagamoio, Romão, Codamo. Isso aqui no Maputo, mas já há a previsão de expandir. Sim, sim. Tivemos contactos em Inhambane. Porque, é assim, eu quando criei a escolinha do Tico, a ideia era mesmo expandir. Expandir, sim. Mas sim. sabemos as dinâmicas, as condições não existem. Então, sempre que há oportunidades, principalmente se há um parceiro a nível local, né? Privilegiamos muito isso. Estás em Inhambane, gostas de futebol, achas que pode ajudar no processo, ok. Basicamente é tipo... Replicar a experiência. Sim, é tipo franchise, né? Sim, Estamos exatamente isso. sim, tens a escolinha aqui, podes ter noutro sítio, né? Se bem que no franchise há um valor que se paga. Sim, nós sim, ainda não estamos nesse sim, nível. Porque o que nós queremos é estar lá, eventualmente, com essas dinâmicas, com essas mudanças que possam vir a acontecer no futebol, tornar o produto comercial. Talvez nessa altura possamos introduzir essa parte, né, econômica. Nesse momento, nós só queremos estar lá. Eu vou a Zambésia agora, nos próximos dias, também estou a pensar, já fiz contactos lá, porque as pessoas querem a escolinha de Tico em todo lado. Por que não estás aqui? Por que não estás aqui? Eu, pessoalmente, não consigo estar lá, mas como eu disse, se eu encontrar um parceiro local, dedicado, que queira fazer as coisas, nós podemos criar o núcleo da escolinha lá. A filosofia, como eu disse, é aquela mesma. Né? Ensinamos aquilo que nós achamos que eles têm que saber para começarem a fazer o trabalho a nível local. Portanto, isto é um processo, estamos a expandir, mesmo em Maputo queremos estar em mais bairros. Mais bairros. Sim, a ideia é mesmo criar essa dinâmica, porque as crianças estão lá. Uma das coisas que eu estava a pensar, por exemplo, o bairro da Catembe, é um bairro novo. Sim, sim. Que vai, por exemplo, até o distrito o distrito a seguir. Já pensou, por exemplo, em criar também lá um campo, falar com as autoridades locais, o município ou o governo do distrito qual é o distrito próximo aqui a Catembe? Matutuine. Não, nós temos conversado, naturalmente temos várias ideias, né? Ainda não saiu do papel. Eu tenho um ex-colega que vive na Catembe, ele já movimenta crianças lá. Sim. A ideia primeiramente é criar essa parceria com ele e depois, se calhar a mais alto nível, tentar encontrar um espaço. Né? Sim, eu penso que é possível. Sim, pensamos em Catembe aqui perto. E quanto mais cedo, eu penso que melhor, porque os espaços na Catembe estão a escassear e há um grande movimento de pessoas poderem ter... Sim, mas é assim, nessa expansão, eu acho que essa é a parte em que o governo tem que entrar, né? Porque agora estão-se a criar muitos bairros, mas a componente desportiva não está lá. Não tem um espaço ali reservado para a prática de desporto. Não pode ter um espaço tão grande e as pessoas não têm um sítio onde vão descarregar, vão praticar desporto, não é possível. Portanto, é importante incluir esses parques desportivos para a população, para as crianças irem lá, os mais velhos irem lá também transpirar um bocadinho, portanto, porque o desporto é muito importante, não só da saúde, né, mas também é educativo, né? Isso, a disciplina. Nós na escolinha do Tico, por exemplo, a componente das ferramentas que são ganhas através da participação, levamos isso muito em conta. Criamos um conceito que chamamos de desporto para o desenvolvimento, porque as crianças, todas elas até podem participar, mas não há garantias de que todas elas vão ser estrelas de futebol. Mas com a participação tu ganhas valor. Já há ferramentas que tu ganhas que te vão servir na vida. Né? Não é possível que todos eles sejam futebolistas, mas aquela disciplina é necessária fora do campo também, na vida, no dia a dia. Aliás, um dos ganhos é a disciplina pessoal. Penso que a questão de ter o comprometimento, saber gerir o seu tempo. Exatamente. Isso, penso que aprende-se muito no desporto. Não, sem dúvidas. Há uma série de ferramentas que um cidadão normal tem que ter. E no futebol, no desporto, são ganhas de forma simples.
né? Diferente de sentar as pessoas numa sala e começar a dizer você tem que se comportar assim, assim, assim. No jogo é normal, se tu não cumpres, há sanções disciplinares no próximo jogo. Isso é uma maneira de educar a pessoa a estar no jogo, mas no processo também aprende, porque são exatamente as mesmas ferramentas que usa na sociedade, né? Saber estar, saber viver na sociedade, saber que você não é o dono de nada na sociedade, porque há muita gente que se comporta assim nas ruas, por exemplo, pensam que eles são donos disso, não respeitam os outros. O desporto já ensina isso, né? Tu sabes que tens que usar o teu talento em prol do conjunto. Não é porque eu sou dominguês que penso que vou ganhar o jogo sozinho, não. Eu faço as minhas fintas, o Jen faz o passe, o Mexer faz os cortes. Portanto, é uma equipa, né? Cada um usa as suas qualidades em prol da equipa. É exatamente a mesma coisa na sociedade, né? Temos que saber nos comportar na sociedade. Usamos os nossos valores para nos comportarmos numa sociedade. Portanto, o desporto dá isso de forma tão simples. Só a simples participação no jogo já ganhas esses valores para a vida, entende? E tem sido naturalmente um dos desafios que nós até temos com os pais, né? Sim. Porque há pais que não gostam que os meninos joguem futebol, dizem que não vão estudar, não vão virar marginais, mas isso para mim é um discurso sem cabimento. Muitas vezes é falta de conhecimento, faz com que os pais pensem assim. O desporto bem praticado até ajuda a educar a própria desenvolvimento criança. da inteligência. Sim, ocupa a criança nos seus tempos livres, de forma sã, naturalmente, como nós falamos aqui, aprende valores, a ter disciplina, não é? E é uma questão de gestão do tempo também. Não pode dizer que se jogar não vai estudar. E é onde tem que começar a disciplina, por exemplo. Se exatamente. Ele já vai crescer de uma forma disciplinada e saber trabalhar em momentos diferentes, em atividades diferentes. Exatamente. Aquilo que hoje em dia chamamos da questão a versatilidade. Sim, e há tempo, porque muitas vezes dizem que se joga já não quer estudar. Não, o dia tem quantas horas? Sim. É só uma questão de gerir o tempo. Dizeres à criança, se lhe deres uma tabela do tempo, ela vai saber o que fazer. Durante a hora X, você tem que estudar. No momento X, tens que ajudar em casa. Esta hora vai jogar a bola. Portanto, o dia é longo, tem tempo para tudo. Faz-me lembrar a minha filha, ela gosta muito de natação. E este ano está numa classe de exame. E a mãe disse, este ano não vai? Eu disse, não, mãe, eu sei gerir o meu tempo. Exatamente. Então, ela vai à escola, volta, natação, e às vezes até vai à madraça. Então, é uma questão de gestão. E tem boas notas na escola. Exatamente. Sabes, eu aprendi que os sonhos das crianças são destruídos na própria casa. Exatamente isso. É em casa onde o sonho da criança mora. Porque ela vem... Porque o sonho é o quê? Sonho é algo, eu acho, que Deus dá à criança, né? Dá-lhe uma visão daquilo que pode ser. Sim. Mas porque se calhar naquela casa ninguém fez aquilo que a criança faz. Os pais são os primeiros a parar logo a criança. Exatamente. Ele diz que eu gostaria de ser engenheiro, quer ser médico. O pai, porque ninguém nunca foi médico naquela família, diz, não, isso é impossível, você está maluco? Quer dizer, tu logo baras o sonho da criança logo a primeira. Tu não sabes o que aquela criança pode ser. Aquela criança pode ser qualquer coisa. Você impede aquele menino de jogar a bola, aquele menino pode ser o próximo Renildo, pode ser o próximo Jenny. E tu logo já estás lá a cortar. Portanto, nós temos que incentivar as crianças. Quando ela tem sonho, tu não podes dizer que é impossível. Não foste tu que deste o sonho à criança. Tu nasceste a criança assim, mas... Já tem o seu sonho, se não conseguiu alcançar... É importante encorajar essas coisas. É uma questão mesmo de gestão do tempo. Ela diz que quer ser não sei o quê. Ok, dá-lhe tempo dela experimentar aquilo que ela quer ser. Não vai certamente deixar de fazer as outras coisas. É só uma questão de tempo. Portanto... Tico, os meus realizadores estão a mudar o tempo. Penso que podemos ficar aqui um dia. Tico, tenho muita experiência para partilhar. Penso que vamos ter que arranjar outro dia para falarmos um pouco, nos explorarmos muito a questão da indústria do futebol no nosso país. Mas acho que ficaram dicas bastante importantes para os gestores, também para o nosso governo, tentar ver onde é que está a falhar e tentarmos mudar o modelo do nosso desporto em Moçambique para podermos crescer. Porque a continuarmos dessa maneira de gerir o futebol em Moçambique, penso que não vamos ir a lado nenhum. E antes de terminar, gostaria últimas considerações. Como é que nós podemos
as pessoas que querem abraçar o seu sonho, ajudar, como é que podem fazer para ver se existem pessoas, empresários que querem ajudar a tornar esse sonho, o sonho dos moçambicanos. A Academia Tico Tico. Não, eu penso que quase todo mundo me conhece. Sim. Né? Não vou deixar nem contacto, nem nada. As pessoas sabem onde encontrar o Tico. Né? Naturalmente, para ajudar, é preciso perceber o que nós fazemos. Sim. E para isso teríamos que sentar, sim, conversar e para melhor perceberem aquilo que nós fazemos. Sim. Porque nós temos várias ideias daquilo que nós pretendemos fazer. Já estamos no terreno, estamos a fazer, mas já há espaço para melhorar. Portanto, eu acho que sou das pessoas mais fáceis de encontrar. Vocês me encontraram, então não é assim tão complicado. Havendo alguém que esteja interessado em perceber, né? Eu estou sempre aberto, facilmente sou contactável, né? Em qualquer sítio. Basta perguntar por ti que alguém vai sempre. E poderemos, naturalmente, como eu disse, explicar melhor aquilo que nós estamos a fazer, porque realmente há muitos desafios, temos muitas ideias. Sim. Queremos organizar torneios, por exemplo, no final do ano das crianças. Porque haviam aqueles torneios que se faziam no passado dos bebés, mas parece que agora já não se faz. O que é lamentável, porque eu penso que o Domingues, o Dário, vêm desses torneios. Sim. Quantas outras crianças, né, poderiam aparecer e nós não fazemos? Então nós, como Escolinha TIC, temos essa ideia de revitalizar esse tipo de competições, mesmo para pôr as crianças a jogarem e no processo descobrirmos, né, os nossos futuros craques. E agradecer naturalmente a oportunidade de estar aqui e dar os meus parabéns pela iniciativa. Eu penso que essa conversa é importante. Sim, é bastante importante. É muito importante, porque o nosso futebol realmente tem que ser business. Não podemos continuar a ser amadores. O nosso futebol, o nosso desporto tem que ser business. Caros empresários, há oportunidade. O governo também. Uma das mensagens que eu passo para o governo, sobretudo a direção que gera o nosso futebol, temos que a maior parte dos nossos clubes são estatais. Por que não vamos desfazer desses clubes e deixar os empresários, as pessoas que têm paixão para poderem desenvolver esses clubes? Acho que o grande problema é esse. A maior parte dos nossos clubes do nosso país são estatais. Então, vamos tornar o nosso futebol, o nosso desporto, um desporto profissional, onde todos podemos sair a ganhar. E muito obrigado pela sua atenção, você que está aí a nos assistir. Obrigado. Hoje terminamos com mais um episódio do nosso podcast. Tudo é possível, aprenda e enriqueça. Para a semana, há mais. Fique atento.